Aqui no estúdio eu recebo com muita alegria ao vivo a doutora Roberta Machado, que é médica, neuropediatra? Isso, pode ser neurologista infantil. Neurologista infantil. Neurologista pediatra, neuroped. Tem uma variação imensa desse título. É que o currículo da mulher é gigante e tem propriedade para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Que alegria te receber. Obrigada. Vamos falar sobre TDAH? Vamos. Não é? As pessoas têm muitas dúvidas. É um assunto que, vamos dizer que explodiu nos últimos tempos. Eu digo que os assuntos da neurologia infantil deu um boom nos últimos tempos, né? Não só o TDAH, como o autismo e, dentre outros, a ansiedade infantil, que nós não falávamos e agora começamos a prestar atenção. Verdade. Mas tem vários fatores que a gente observa porque o número desse diagnóstico está aumentando. Muitas vezes pensamos, será que realmente está aumentando os casos ou os diagnósticos? Então, nós temos essas duas possibilidades, ainda estamos caminhando para saber, tá? Mas nós temos aí um acesso à informação. Estamos aqui hoje falando sobre um tema, né? Então tem telespectadores assistindo que possivelmente vão pensar, eu era assim na infância, ou então assim, meu filho tem essas características. Então o acesso à informação. Isso é fundamental. Outro aspecto são as escolas. Elas estão mais preparadas. Então mesmo. Estão muito preparadas para identificar de forma precoce esses transtornos. Então, nós temos um aumento do diagnóstico, um acesso à informação, e os próprios médicos também se atentaram, aos pediatras, que agora, assim, vamos observar essa criança, né? Antes era só aquela criança mais agitada, aquela criança que não conseguia parar, prestar atenção, mas, de fato, realmente, quando se era um transtorno? Entendi. Então, a gente tem muito assunto, hein, gente, para falar sobre TDAH. Vamos lá. Então, vamos começar. Quando que os pais... Vamos falar primeiro do TDAH na infância, né? Que é o que a gente aqui, porque também existe na fase adulta. Mas vamos focar na infância por enquanto. Quando que os pais precisam... Quando que eles ficam, assim, atentos, entendeu? Quais são os sintomas ou sinais que a criança pode apresentar para começar a ser investigado? Bem, geralmente na infância é o TDAH do tipo hiperativo, né? É aquela criança que tem uma inquietude motora, uma necessidade de movimento. A criança, ela tem não para. Você já viu alguém assim em casa, né, gente? Vamos combinar. Mas assim, não é toda criança que tem essa necessidade de movimento que vai ser aí uma criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe um conceito aí na neuropsiquiatria, que é o conceito de transtorno. Um transtorno é aquilo que impacta a vida do sujeito de uma forma negativa. Então, não é qualquer desatenção em uma criança, não é qualquer hiperatividade, agitação que é um transtorno. Entendi. Então, e a criança pode ter, por exemplo, só o TDA, não ter o H de hiperatividade? Ela pode ter um predomínio da desatenção. Ou na fase da vida, essa hiperatividade na fase adulta, ela vai declinando e fica muito mais a desatenção. Entendi. Mas tudo que é muito subjetivo, precisamos objetivar. Senão todo mundo vai ter TDAH. Então nós temos critérios estabelecidos pelo DSM, que é um manual de transtornos mentais, que vocês têm temos os critérios para ser avaliado, porque senão todo mundo teriam esses transtornos. Tanto o TDAH, quanto a ansiedade, quanto a depressão. Então, é algo que a gente precisa aí ver os critérios baseados nesses transtornos que são baseados nos estudos. Então, assim, não é qualquer criança agitada, isso eu enfatizo muito, tá? Não é qualquer desatenção. Precisa ter um prejuízo
em algumas esferas. E pelo menos 2, porque tem que ser em casa, na escola, na esfera social, porque também não existe o TDAH só na escola. Não. Aí alguma coisa está errada na escola, na metodologia, porque né? E não existe só um TDAH em casa. Então a gente precisa ver que o indivíduo, o sujeito, ele tem, né, os transtornos, eles são ligados ao comportamento, então ele vai ter esse comportamento em qualquer lugar, né? O que acontece, às vezes, alguns ambientes inibem, modula, mas quem tem, tem. Quem tem, tem. Uma hora vai aparecer. Doutora Roberta, me fala uma coisa. Esse diagnóstico, como ele é feito? É só com um neuropediatra ou precisa passar por uma equipe multidisciplinar aí, com fono, psicopedagoga, psicólogo, e aí encaminha para um neuropediatra? Como é isso? Como é esse diagnóstico? Porque acho que não é fácil fechar um diagnóstico de TDAH, né? Não é fácil fechar e, ao mesmo tempo, está sendo um pouco banalizado. Tá. O diagnóstico, ele é médico a partir de critérios. Só que nós temos algumas etapas a ser seguidas para poder aí ver. Você, por exemplo, e a gente difere isso na infância e na vida adulta, tá? Na infância, a gente tem que avaliar a criança durante uma consulta médica e os profissionais aptos para isto, né, qualquer médico com mais especialidade, mas aqueles que estudam mais, né, que tem uma profundidade maior sobre a temática, que seria o neurologista infantil, o psiquiatra infantil, tá? E aí, diante aí da avaliação da criança, do contexto dos pais, tá? Precisamos ter uma visão dele para a escola. Então, nós temos algumas ferramentas, alguns questionários para que seja aplicado tanto para os pais responderem, quanto para a escola responder. Não podemos ficar com a coisa unilateral, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar. Tem nas esferas, né? Os prejuízos nas esferas. Então, a gente precisa ver. Então, primeiro, observar a criança na consulta, tá? Observar ali, conversar com os pais, conversar com a criança, tá? Muitas vezes a gente subestima e não vê a criança. Então, a gente consegue captar algum... Sim. Muitas vezes fala, tia, é que tem vários pensamentos na minha cabeça e eu não consigo pescar. Eu adoro conversar com os meus pacientes. E eu não consigo pescar. Então, ou então, eu tenho uma necessidade de me levantar. Se eu não me levantar, eu fico muito angustiado. Então, é isso que a gente precisa, escutar a criança. Então, fazer essa avaliação, escutar os pais, pedir para que os pais levem o formulário. A escola responde também. Às vezes a gente faz uma reunião ou pede um relatório, porque assim, o formulário ele é roteirizado. Cada criança, ela é um indivíduo, né? Tem sua particularidade. Então a gente precisa também ver algumas particularidades da criança para que se encaixe ou não no transtorno. Eu já peguei pontuações baixas no formulário, mas que quando a gente conversa com a escola ou ler um relatório, nós vimos um contexto que não. Então, essa ação aqui a gente encaixaria e realmente vamos investigar melhor e realmente preenche os critérios. Olha só, gente, você tem dúvidas aí sobre TDAH? Mande aqui no nosso chat, a doutora pode conversar com a gente, responder as suas dúvidas. Doutora Roberta, me diz uma coisa, Tem diferença aí, o TDAH, ele se manifesta diferente nos meninos e nas meninas ou não? Sim, se manifesta. Primeiro, a prevalência, ou seja, o número de casos é mais em meninos. Meninos. Tá. E o subtipo é mais hiperativo. Tá. A gente, né? Os meninos geralmente são bem mais agitadinhos. Mas tem muita menina também. Eu tenho uma agitadinha. Eu tenho uma filha e me enganaram completamente que meninas são mais tranquilas. Não viu? são, né? Não são. Que graça. E, então, a gente tem também um contexto pra gente falar. O diagnóstico em meninas, muitas vezes, podem ser
desapercebidos na infância. É muito comum essas crianças, é o maior número do diagnóstico. Por quê? Aquela menina distraída, aquela menina que perde as coisas. É muito mais socialmente aceitável uma distração, não mantém o foco, do que aquele menino agitado, né? Que tá tocando terror, que não deixa o coleguinha da sala, que vai lá, cutuca, que tem aquela necessidade de movimento, que fala muito, que interrompe, né? O outro fala, interrompe. Porque o TDAH, como tu falaste no começo, é uma engrenagem, né? É hiperatividade, desatenção e impulsividade. Então, nós precisamos entender como essa engrenagem funciona e como ela vai aí ser manifestada nas crianças. Então, tem diferença nos meninos e nas meninas. Olha só, a Giovana aqui, Santana, disse o seguinte pra gente, doutora. Fui diagnosticada agora, aos 40 anos. É libertador saber. É bom, né? Que bom que você teve essa sensação, porque muitas vezes tem aquele sentimento de, eu sou muito distraída, não presto atenção, ou sou muito agitada e não sabe por quê, e agora aos 40 ela foi diagnosticada, doutora. Isso é bom? Eu sempre digo, é maravilhoso. Até para você, primeiro que assim, o diagnóstico é na fase adulta, mas os sintomas e prejuízos vêm de antes, tá? Então, a Giovana foi diagnosticada aos 40 por N motivos, né? Quando ela tinha aí a idade de início, que é por volta dos 6, com um pico ali 8, 10 anos, não tinham acesso à informação. A gente não ouvia falar na minha época de escola, por exemplo. Na escola não escutava, fulano tem TDAH. Hoje a escola tem vários casos. Exatamente. Então, mas se ela resgatar, né, Giovana? Ela vai ver que na infância ela tinha traços, na infância ela tinha prejuízo. O que é que acontece? Né? Temos também as demandas, né? Quando a gente fica aí adulto, nós temos muito mais responsabilidades algumas vezes. E que aquelas distrações de infância que eram socialmente aceitas... Agora vira responsabilidade. Vira responsabilidade. E você tem que dar conta, não tem jeito. Né? Uma coisa é esquecer a garrafinha na escola. Outra coisa é esquecer um compromisso de trabalho. Ou pagar um boleto. Não é? Temos aí os juros para isso. Então. Mas o diagnóstico, ele é libertador. E não é assim, só se eu tenho um diagnóstico agora e acabou. Tá. Hoje nós temos como fazer a intervenção, o tratamento. Seja ele o tratamento medicamentoso, seja ele o tratamento aí multidisciplinar. Então, é libertador para se conhecer e também é libertador para se buscar ajuda. E nunca é tarde para se buscar ajuda. Verdade, é exatamente isso. Como que as intervenções comportamentais e educacionais podem ser adaptadas para atender as necessidades específicas aí das pessoas com TDAH, doutora? Nós temos que ter uma adaptação, né? Eu sempre falo, a inclusão, ela parte pela adaptação. Tá? Então, nós precisamos... Primeiro, observar, vamos falar no contexto de sala de aula, né? Tá. Observar aquele aluno. Onde é que aquele aluno senta? É lá no fundão, né? É perto de uma janela, onde você tem várias distrações. Então, uma das primeiras medidas simples, fáceis, né, de se mudar é essa. Traz ele mais para perto. Né? Deixa ele nas primeiras fileiras, longe de portas, janelas. Tá? Onde ele possa se distrair com facilidade. Uma dica super simples. O estojo de quem tem TDAH. Nossa, isso é um problema. Não pode ter muita coisa. Sabe aquelas canetinhas brilhosas, que tem glitterzinho, que você pode ficar assim mexendo e mudando de várias cores? Isso pode ser um foco de distração para um TDAH. Então, são adaptações mínimas, que causam impacto, né? Outras adaptações são textos muito grandes, eles têm por direito dilatação do tempo de prova. Se alguns tiverem a necessidade, por conta aí dos distratores, fazer uma prova num ambiente mais reservado, eles têm sim o direito.
Olha só, então tem algumas ferramentas, alguns recursos, melhor dizendo, que podem ajudar essa criança a ir melhor na escola, se ela tiver essas distrações. Recurso que hoje se virou direito. É verdade. É um porque direito. Muitas vezes a gente pensa assim, é um recurso, não, é um direito eu vou da pedir criança. um favor aí à escola para... Não, é um direito. Eles conseguiram pelos prejuízos funcionais que o TDAH traz. Olha, a Giovana respondeu aqui também de novo pra gente. Ela disse, meus sintomas são da vida toda, doutora. Estou acompanhada por psiquiatra, fiz o teste com neuropsicóloga, sempre fui muito distraída, mente a 1000 por hora, como você disse, falo bastante e ansiosa, tem bastante ansiedade. Tá. Mas ela já foi diagnosticada, que bom que está sendo aí acompanhada, né, doutora? Olha, pode falar. Desculpa. Falar alguns pontos aí, né? Por exemplo, muita gente confunde um sintoma, que é a impulsividade, com a ansiedade, né? Que, na verdade, é uma comorbidade, ou seja, vem em associação. Mas que é a comorbidade mais comum aí que a Giovana tem, né? Entendi. Então, o que seria a impulsividade, que faz parte aí dos critérios para o que seria a ansiedade, que é uma comorbidade? A impulsividade é o não controle do impulso. Eu vou falar, não vou te interromper. Então eu te interrompo, tá? Não é falta de educação. É uma coisa que eu não consigo. Então a criança não consegue, o adulto não consegue, tá? E te interrompe. Nossa, esperar é aquele tormento, né? Então essas questões da impulsividade. Então assim, entendi. Então é o agir sem pensar, tá? Já a ansiedade, ela é um excesso de preocupação pelo incerto ou com o futuro. Nós podemos ter alguns TDAHs super impulsivos, mas não ansiosos. É mesmo? Olha só. Por quê? Vamos lá. Eles não fazem muito planejamento algumas vezes. O futuro, né? Eles não estão preocupados. Mas querem o presente, o imediato, o agora, o aqui e agora. Olha só que curioso, gente. E isso impacta no tratamento. Entendi. A gente saber dividir essas esferas impacta no diagnóstico e no tratamento. Olha, a Graciele e o Felipe aqui perguntaram pra gente qual fator biológico que define uma pessoa com TDAH? Nós não temos marcadores biológicos, mas nós temos circuitos neuronais que a gente estuda aí, né, do lobo frontal, né, bem complexo. Bem complexo. Né, porque nós temos um macro, mas nós temos um micro por trás. Então, nós temos neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina. Nós temos aí o lobo frontal, é como se fosse um maestro que rege tudo, né? O nosso planejamento, a nossa execução. Então, quando nós temos disfunção nesse lobo, que seria aí algo biológico, como eles falaram, né? Nós vamos ter aí a repercussão. Mas marcador em si, nós não temos. Temos alguns estudos com PET scan de neurotransmissores, que a gente vê realmente algumas áreas mais afetadas do que outras, porque assim, a ciência chegou. Graças a Deus. Então, nós temos também alguns genes também mapeados, porque nós observamos que a questão da herança é muito presente. Os pais terem o TDAH é de 70% a 80% dos casos, né? Então, pode tem acontecer. algo. Exatamente. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão mandando mensagem aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Só vou contar a história da Elza aqui. Ela disse, ela é de Vitória. Tem um filho de 18 anos, desde os 7 que ele vai ao neurologista e recebi um CID-F71. Tá. Essa semana eu levei numa psicóloga e a mesma disse que o laudo tá errado. O diagnóstico agora é autismo nível 2 e TDAH. Vamos lá. Existem alguns diagnósticos que eles são, por exemplo, o próprio TDAH com o autismo. Existem alguns diagnósticos que eles podem coexistir, como eles podem simular,
tá? É bem complexo, por quê? Acabei de falar, são desordens de frontal. Então, às vezes, quando você pega uma criança muito novinha, muito agitada, ela vai ter prejuízo na socialização, né? Claro. Então, assim, como é que uma criança que não para, uma inquietude motora, consegue brincar, se socializar bem? Então, é uma criança com prejuízo. E isso, muitas vezes, é aí confundido com o autismo, tá? O F71 é a deficiência intelectual. Vamos traduzir aqui um pouco, né, que ela falou o CID. CID é o Código Internacional da Doença. Ela só me falou o CID que eu sei. Isso também, se eu colocar isso no Japão, vai saber também. Vai saber também. Então, eu entendi. Então, quando a gente fala em CID, porque pode ser que o código todo da mundo, doença. Né, é um Código Internacional da Doença. O F71 é de deficiência intelectual, que também é algo que se confunde com o TDAH. Nós precisamos saber se aquela criança não aprende porque tem limitações próprias, né? Como uma deficiência intelectual que tem N fatores, eu poderia passar horas e horas falando da deficiência intelectual, tá? Ou se é uma distração e uma hiperatividade que afeta as habilidades escolares. Então, não é tão fácil. E no meio disso, ainda tem os transtornos das habilidades, né, escolares. Então, realmente, são diagnósticos complexos, são diagnósticos que precisamos ficar atento aos detalhes, tá? Para que não seja aí confundido, como foi no caso aí do filho. Agora deu um laudo errado, então assim... Isso vamos dizer que, não vamos dizer que é comum, porque não pode acontecer, claro, né? Mas assim, é muito complexo, às vezes é difícil identificar corretamente. Exato. Exatamente isso. Exato. E aí, muitas vezes, os pais, a escola pressiona também bastante, fica todo mundo numa ansiedade. E eu sempre falo, nós não podemos ter ansiedade para fazer o diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento. Porque se eu te der o diagnóstico de TDAH, ele é para a vida toda. Não existe um ex-TDAH, não existe um ex-autista. Então, foi algo ali do início do diagnóstico, aí como teve aí, que teve alguma complexidade, não estou falando do colega, né, tem algumas nuances, mas que teve alguma complexidade e que a gente precisa rever, né? Mas que bom que agora chegaram num diagnóstico, né? Graças a Deus, exatamente isso. Doutora, me diz uma coisa, quais são os efeitos aí a longo prazo das pessoas que não tratam do TDAH ao longo da vida, né? E futuramente, profissionalmente, na vida social, quais são os efeitos? Por que se tratar um TDAH na infância, né? Exatamente pelo prejuízo aí que estas crianças venham a ter, tanto na adolescência quanto na fase adulta, né? Por questões comportamentais, envolvimento com álcool, drogas, né? É mesmo? Sim, porque, né, tem uma desregulação e o álcool e a droga faz aquele freinho bom. Então, muitos, infelizmente, para regular um neurotransmissor que é a dopamina. Então, tudo isso, né, gera um impacto. Fora que acidentes de trânsito. Tem um artigo... É um artigo americano que fala que quando eles abrem os inquéritos e vê aqueles que foram na rodovia, que se envolveram com aí acidentes de trânsitos mais complexos, o transtorno do TDAH... provavelmente. Sim, tinha o diagnóstico. Que grave isso. Por quê? Porque são pessoas impulsivas, velocidade... Isso é um ponto. Outro ponto também são as comorbidades, né? O TDAH, ele gera uma ansiedade que pode aí desencadear uma síndrome de pânico, uma depressão, porque tantas coisas vão acontecendo e vão se frustrando o próprio TDAH, né? Aquele sem o diagnóstico, sem tratamento. Então, a depressão também é algo que pode vir associado. O insucesso no trabalho pode acontecer. Por quê?
Porque é uma pessoa que não calcula tempo também, né? Tempo de trajeto, acha que tudo vai dar, tem a procrastinação, né? Vão entregar tudo em última hora, de última hora. Então, tudo isso faz com que tenha uma repercussão, um prejuízo. O prejuízo é grande, hein, gente? Vamos combinar, né? Quantos fatores podem acontecer? Exato. E dentre outros N aí que a gente poderia citar de forma, assim, mais peculiar. Então, realmente, o TDAH, como a gente até escolheu a temática, não é uma simples distração, né? É realmente um transtorno. É algo que possa impactar no presente e no futuro. Agora, doutora, vamos agora à parte polêmica da história do TDAH. Como é o tratamento? Vamos lá. Primeira, segunda, terceira linha. O tratamento, ele é, sim, multiprofissional. Ele é o apoio. Eu sempre falo que medicação, ela é muleta. A gente vai precisar, 90% dos pacientes precisam em algum momento da vida. Não significa que seja aqueles psicoestimulantes clássicos, mas às vezes até mesmo um ansiolítico. Porque eu acabei de explicar que tem várias coisas. Mas é assim. E como na medicina, a psicologia, ela também tem áreas, tá? E a melhor área que atende a criança e também o adulto é a área comportamental. Eu não vou te mudar, ninguém tem o poder de mudar, mas eu vou modular alguns comportamentos que você tem frente a um transtorno. Aí eu falo demais, então vou te dar técnicas para você não falar demais. Aí passa uma mosca, distrai, então eu vou te dar técnicas para você. Aí eu esqueço onde eu botei a chave do carro, então vou lá, vou te dar a técnica, o cantinho da chave do carro. Então, nós temos a terapia cognitiva comportamental e uma que está crescendo muito, que era muito realizada para o transtorno do espectro autista, que é a análise aplicada ao comportamento, o famoso ABA, né? Então, muitas vezes eu prescrevo, indico o ABA, aí muitas vezes faz assim, meu Deus, mas ele é de autismo, ela está querendo dizer, não. É uma ciência tem resultados. Que trabalha com o comportamento e que vai modular o comportamento. Esses transtornos, eles são crônicos, né? Por isso também que a gente teve aquele cuidado, teve aquela conversa de como é que vai ser o diagnóstico, porque esses transtornos são crônicos. Então, nós vamos modular, nós vamos amenizar, mas nós não vamos tirá-lo. Não existe esse TDAH. Exato. É isso. Exato, não existe. Então, tem que modular, tratar, se precisar de medicação. Tudo bem. Vamos entrar com a medicação para ter uma vida um pouquinho, né, ali ajustada a este TDAH. É isso, doutora? É isso. Vamos colocar na tela, por favor, o Instagram da doutora Roberta, o telefone. Que bom tê-la aqui com a gente nesta manhã. Quantas dúvidas. Já passou o nosso tempo. Você viu quantas pessoas participaram? É um assunto que as pessoas têm bastante curiosidade, né, doutora? Porque, assim, alguém conhece por perto uma pessoa que tenha TDAH hoje em dia? 5% da população pediátrica tem, né? Então, é muito comum. Né? Então, precisamos saber conviver, precisamos saber que a gente ia chegar nessa parte também. Precisamos também saber lidar, saber conviver aí com essas pessoas. Porque, assim, precisa de atenção e precisa de tratamento. Então, se começar a perceber esses sintomas, esses sinais, vamos dizer, né, doutora? Procure um médico, não é isso? Isso. E assim, independente de idade, a Giovana deu aí o depoimento dela, independente da idade, é libertador e temos sim como fazer uma intervenção eficaz. Que maravilha. Então, os adultos também têm essa boa notícia que se for diagnosticado ali por volta dos 40, que nem a Giovana, tem como tratar e melhorar a vida. É isso? Sim. Que maravilha, por que não? Muitíssimo obrigada, doutora Roberta Machado. Que alegria te receber aqui. Volte sempre, vamos falar de outros assuntos. Vamos sim. Obrigada, viu?